Somos Manu e Andresa, da FICA Assessoria de Eventos. Há 10 anos no mercado de eventos, somos apaixonadas por realizar sonhos e também por compartilhar informações. Por isso nós criamos o Fica no Pod, que é um podcast onde vocês vão encontrar muita informação do mercado de eventos. Histórias inspiradoras, empreendedorismo, né? E tudo que acontece nos bastidores do mercado. Então fica com a gente. Hoje, nosso programa, a gente tem o prazer, a honra de receber aqui 2 convidados ilustres, né, do mercado. A gente esteve recentemente com eles. Então, se vocês não conhecem ainda, pelo amor de Deus, vão lá conhecer. Leandro, Henrico, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Vieram até Limeira City pra gravar, entendeu? Não, Tá perto, hein? A gente tá perto. Tá perto. a gente tá mais perto que alguns que já vieram. Exato. E que a gente ficou falando, mas que horas que a gente vai? Quando vai acontecer esse momento, esse encontro? Não, e a gente tá testando formatos, pessoal. Então, vocês já viram a gente no estúdio, vocês já viram a gente no escritório do Danilo. Agora a gente tá no nosso escritório, na nossa recepção, porque a gente quer entender o que vai ficar legal, como que vai ficar mais bonito, o que vai funcionar pra gente não furar com vocês também, pra gente manter essa constância e a gente precisa adequar. Então, ó, bem-vindos ao novo cenário, hoje a Vida não pode. A gente tá encontrando, né, tentando encontrar ali o melhor lugar, o melhor cenário pra entregar o melhor podcast pra vocês. E, gente, Leandro e Henrico, eles são do Cheers, né? E já conta pra gente o que é essa Cheers. Nessa empresa aí que, tipo, né, o pessoal adora, as assessoras adoram, né? Nós somos uma empresa especializada em casamento no Caribe. 100% casamento no Caribe. México, República Dominicana, Jamaica, Curaçao. Então, todos os casais que sonham em casar, primeiro aqui do Brasil, né? A gente iniciou com os brasileiros, a casar no Caribe, a gente procura realizar esse sonho aí. Na verdade, a ideia veio para ser um facilitador para essa noiva que buscava o sonho de casar fora, né? E no começo da empresa, nem era especificamente, a gente já conhecia o Caribe antes da empresa existir, mas nem era só o Caribe, era só uma agência de Destination Wedding, né, que era um formato que não existia no nosso país. Então a gente até contratou uma agência, né, na época, e aí ela fez uma pesquisa macro no Brasil, e aí ela trouxe referências de fora. E eu acho que nem eles entendiam muito bem o que a gente queria dizer, sabe? O que a gente queria fazer. Porque a gente queria que as duas coisas ficassem no mesmo lugar, tanto a parte da produção do evento e quanto a parte de turismo. E aí a gente foi entendendo também o negócio, né? Eu sempre falo, a empresa é um organismo vivo, ela vai falando com você, ela vai te dando sinais. E aí a gente foi entendendo ali como seria esse formato que a gente queria fazer, porque já existia uma demanda muito grande de americanos buscando casar no Caribe, casando, né? Se a gente pegar aí American Pie, o casamento, Se Beber Não Case e outros filmes americanos, os casamentos acontecem em resorts, né? Então, para eles já era muito forte essa questão de casar em hotéis e... Já existia essa cultura, né? Já super, né? E pra gente aqui não, pro brasileiro aqui, hoje é comum, às vezes a gente esbarrar uma pessoa ou outra e ela fala, nossa, fui convidado para um casamento fora, para um casamento fora do país, né? Que era o nosso foco. Lá os hotéis, diferente do que a gente ainda tem aqui hoje, a gente já trabalhava com turismo, então já veio do turismo. Ali naquele momento já trabalhava com lua de mel, então já estava inserido dentro do mercado, mas não produzindo casamento. E a gente entendeu que os hotéis um hotel fazia 300 casamentos no ano. Ele fazia casamento todos os dias, né? Diferente da cultura que a gente tem aqui do casamento do final de semana, no sábado e às vezes sexta ou às vezes domingo, que mudou um pouquinho nos últimos anos, mas até então era mais o sábado, e a gente entendeu, mas eles fazem 300 casamentos no ano. Nenhum de brasileiro. Como assim, né? Tem um nicho aí. Tem um nicho, tem alguma coisa para explorar aí. Eu lembro que quando a gente, né, conheceu vocês faz muito tempo atrás, a gente tentou ainda encontrar algumas empresas que faziam destination, porque para nós também existia uma procura, né? Como a gente fazia casamento no campo, né? Teve um momento que eu fiz uma renovação na Grécia, chegava muito pedido pra gente de casamento fora do Brasil. E
realmente, se você vai numa empresa de turismo, eles não entendem, eles não sabem, tipo, não tem como. Não existe um caminho, né, pra como que eu faço esse casamento. E eu lembro quando a gente conheceu vocês, que foi mais ou menos nessa época, né, nesse tempo ali, eu não lembro muito bem, mas foi 2017, 2018, alguma coisa assim. Acho que o nosso primeiro encontro foi na Fazenda Capoava, né? Exato. Eu não estava. E falei, gente, é isso, né, é uma empresa que ela é destinada a isso. E vocês vêm para desmistificar esse universo do Destination Wedding no Caribe. Tanto para nós, como assessoras, quanto para os casais. Porque eu lembro que quando eu conheci a empresa de vocês, eu falei, gente, é isso aí, entendeu? Tipo, eu não preciso mais tentar entrar em contato com o hotel e, tipo, não vai dar certo isso. É realmente um facilitador, tanto para o casal, quanto para nós, que somos assessoria também, né? E para as pessoas que querem ter esse tipo de casamento. E o mais legal é que vocês vêm com essa empresa num momento onde os casamentos hoje são experiências. Então, eu acredito que o Destination cresceu também porque naquele momento já, quando a gente começou, a gente foi se casar, né? Você casou em 2011 ou em 2012, o casamento começou a mudar. A gente começou a pegar essas referências gringas e aquilo, né? Se chegou nos Estados Unidos, vai chegar no Brasil uma hora. Chega. Então vocês estavam no lugar certo e na hora certa. Eu acho que tudo mudou, né? É legal você falar da questão da experiência, mas não só os noivos querendo trazer mais experiências para os convidados e os formatos dos casamentos, e aí agora entra o McDonald's, e agora entra o picolé, e agora entra não sei o quê, e agora tem uma banda que tá em outro palco. Então, assim, muda tudo, todos os fornecedores ali se adaptando, né? O formato de vídeo, eu lembro quando eu era pequeno, ia na casa da tia pra assistir o casamento, meu Deus, eu não queria ir. De 1 hora, 2 horas. E aí a pessoa comendo, e tudo aquilo dentro de um vídeo. Os vídeos de casamento hoje são 15 minutos, né? 5 minutos. E como a gente muda em relação também ao consumo de informação, né? Você entra no TikTok hoje, é 15 segundos um vídeo, aí você vai de um pro outro e você fica ali, né? Os Reels do Instagram freneticamente. E a quantidade de conteúdo que a gente consome nesse pouco tempo, né? Em 10 minutos, a gente já viu de A a Z coisas completamente diferentes. Então conta pra gente um pouquinho, recentemente a gente fez uma experiência com eles, né? Eu considerei como se fosse um treinamento mesmo, e foi muito enriquecedor, porque trouxe muita informação, né? Deu um refresh ali nas informações que a gente já tinha em relação à Destination, e teve coisas muito importantes que eu trouxe mesmo como aprendizado até pra nossa empresa. Vocês falaram da questão de quando vocês foram abrir a empresa de vocês, né, de Destination, vocês conheceram muitas coisas para entender o que vocês queriam, o que vocês não queriam, para poder falar, para poder encontrar o cliente de vocês, né? Então conta um pouquinho, né, de como que foi essa descoberta, como vocês chegaram no Casamento no Caribe, a história de vocês. E também dessa questão do posicionamento, do nicho e do mercado que vocês atuam. A gente já atuava com o Caribe, né? Já conhecia, então já era um destino ali que pra gente, a gente já conhecia a dinâmica dos hotéis, como que funcionava. Entendemos a parte de casamento lá, e aí falando em experiência, a gente foi buscar o que a gente consegue trazer para o brasileiro e o que precisa mudar desse modelo de casamento que eles têm, que é pro-americano, para a gente conseguir trazer com que o brasileiro case aqui. Estrutura de decoração, que a gente já está falando de um período que isso mudou muito, né? Talvez há 30 anos atrás não tinha importância, hoje os casais super se importam com foto, com vídeo, com decoração. O que a gente pode fazer para mudar aquilo? Entendendo o Caribe, a gente foi buscar referência de outros lugares, a gente vai trabalhar com Destination Wedding. As pessoas falam muito de Itália, falam muito de França, Grécia. O que tem nesses países de diferente? Qual vai ser a diferença para o que a gente imagina de Caribe? E aí a gente precisou conhecer, né? Precisou entender, casar na Toscana, quais pontos positivos e pontos negativos. Casar na França, enfim. Conhecemos esse lado de Europa, a nossa ideia era fazer o internacional. E aí, até por uma questão financeira, a gente já trabalhava com turismo internacional, tinha um conhecimento maior. Para a gente, o formato era mais rentável, né? O nosso target, além do casamento, é a venda de quartos, né? Então isso, dentro do negócio Caribe, era mais sustentável do que Europa ou do que propriamente fazer no Brasil. Que mudou muito. Hoje tem muitos casamentos aqui no Brasil, nos hotéis do Nordeste, mas naquela época não existia.
né? Então, assim, esse foi um dos pontos aí que a gente iniciou, assim, olha, eu acho que para quem vai abrir uma empresa é muito importante esse estudo. A gente, querendo ou não, ficou um ano, né, trabalhando, ralando com outras coisas, mas o fazer o Casamento no Caribe, o projeto estava ali andando, mas entendendo pontos negativos, onde não pode falhar, onde... A questão do nicho, quando a gente fala de nicho de mercado, é exatamente sobre isso, né? Conhecer exatamente o que você quer vender para vender com qualidade, né? A gente entendeu que não adiantava a gente ir para uma reunião e esconder o ouro do casal, tipo assim, não, então primeiro fecha a assessoria, depois a gente vai falar para você como vai lá. Então, quanto mais a gente falava, quanto mais conteúdo a gente produzia, quanto mais a gente deixava claro sobre o nosso negócio, mais as pessoas viam autoridade dentro do que a gente fazia. Então, elas falavam assim, meu Deus, eles são muito bons. Isso é muito legal, porque eu uso isso, não temos Caribe aqui, mas temos as fazendas e tudo mais. E na hora da venda é muito disso. Eu entrego tudo pra noiva ali. O que ela quer saber das fazendas, o que ela quer saber... Antes dela ser sua cliente. Antes dela ser minha cliente, porque ela precisa saber que eu sei. Uhum. Ela precisa saber que eu domino. Então, assim, não adianta falar assim, não, porque assim que a gente fechar o contrato, a gente vai indicar as fazendas. Não, tem noiva que nem fecha o contrato, eu passo 5, 6 fazendas pra ela, ligo na fazenda pra ver se tem a data que ela quer, entendeu? Gera um envolvimento, né? Pra ela entender esse envolvimento e também o meu relacionamento com as fazendas. Poxa, eu tô tentando um orçamento com essa fazenda faz uma semana, ela em um dia conseguiu o orçamento. Então, isso gera um valor. Eu tava ouvindo um áudio até que o Rodolfo mandou pra mim, que é importante a gente gerar valor pra pedir valor. Então, antes da gente pedir o valor, o reconhecimento da noiva, a gente gerar esse valor para ela, né? E a gente tem aquela questão das armas da persuasão, né? Aí a gente tem a reciprocidade, que você dá, a pessoa se sente automaticamente impelido a te devolver aquilo. Tem a questão do posicionamento, que é a autoridade, que é tipo... E também quando você se testifica em meio à sociedade. Como que é? Aprovação social. Aprovação social. Né? Então, assim, só nessa conversa você consegue pegar o cliente com 3 coisas ali. Posicionamento, autoridade, aprovação social e a reciprocidade, né? Você entrega tudo pra ele ali, né? E a gente precisava demonstrar muito conhecimento, porque assim, não existia referência, não existia assim, alguém casou lá. Sim. Então, ela não teve uma amiga, né, que não, teve essa experiência. Não teve, né? Na verdade, assim, não tinha ninguém. Então, assim, não tinha conteúdo na internet, não tinha nada. Então, a gente procurava, foi isso, a gente contratou uma agência, procura alguma coisa parecida, não tem. Então, a gente mostrar que esteve lá, a gente falar como funcionava, que o restaurante francês abre tal, porque a experiência do Destination, ela vai além do casamento. Sim. Ela vai é uma viagem, tem a questão da hospedagem, do conforto, da parte de restaurantes, o que ele vai ver de diferente ali. Então a gente tinha que passar isso e passar que aquilo era de nosso conhecimento, a gente conhece, a gente domina isso, a gente tem propriedade disso. E isso é legal, quando a gente começou a fazer os vídeos para o YouTube, também a gente discutiu tudo isso. A gente vai fazer um vídeo normal? Não, a gente vai abrir. Vamos abrir, não tem problema. A diferença é que o vídeo ele dá... Se a gente ia mandar o vídeo só para o nosso cliente, que estava em processo ali, ou se deixar ele no canal. O canal escalona e aí vem o cliente que vê que você domina e não, mas eu quero fazer com vocês. Isso é bem interessante, ainda tem muita gente hoje que tem a cabeça fechada para isso, de passar informação, mas não sei se nesse nosso novo mundo funciona. Até porque a informação, gente, está na palma da mão de todo mundo. Se ela não pegar, a outra pessoa vai entregar. E nesse processo, apesar de ser uma empresa nova, né, lá no começo, a gente falou muito não. Muito não porque a gente não queria atender. Isso é importante. Entendeu? E isso fez com que cada vez mais o nosso nicho e o reconhecimento entre Cheers Travel, ser uma agência especialista em casamento no Caribe, o reconhecimento disso veio muito mais rápido do que talvez a gente tivesse feito um na Grécia, um na Itália, não sei aonde, e abrir o leque e falar, não, mas eu preciso pagar mais contas, mas calma. É um posicionamento, né, que a gente precisa ter. Não, eu sou especialista em casamento no Caribe. Sim. Eu faço casamento no Caribe, eu domino o casamento no Caribe. E a partir do momento que você assume também esse posicionamento, acho que até pra gente é bom, né? Porque, caramba, eu domino o Caribe, então eu preciso realmente dominar o Caribe. Sim. Então deixa eu estudar o Caribe, deixa eu entender. E as pessoas às vezes não entendem. Tem uma cliente nossa que é cliente de pandemia e aí mudou data e aí ela resolveu cancelar. Ela mora na Austrália. E aí ela falou, não, mas eu vou fazer em Ilhabela. Eu quero que vocês façam. Eu falei, não, a gente não consegue, eu consigo indicar alguém. Ah, não, mas a gente gostou muito de vocês. Eu falei pra ela,
assim, se você precisar de um gerador lá, eu falei, não sei. Eu não sei. Existe esse fato. Se você vai fazer um casamento em Portugal, e principalmente quando você fala em outro país, tem que procurar o especialista lá. Que ele sabe tudo, ele sabe o castelo, ele sabe a área aberta melhor, ele sabe a comida, ele sabe... Horários, costumes, cultura. E às vezes o cliente ele acha, não, mas eu vou ter um casamento igual, e aí se vende a prova, não, eu vou vender o teu casamento brasileiro em qualquer outro país. Não vai ter. Não vai ter. Você tem que entender que, olha, dá para você ter algo parecido, né? Dá para você ter culturalmente algumas coisas que a gente consiga inserir ali, mas um casamento igual, você não vai ter, você está em outro país, é outro... Até mesmo aqui no Brasil é diferente, né? lógico. Um casamento Sim, em São sim. Paulo, nas fazendas, um casamento em São Sim. Paulo, na cidade já é diferente do interior, do Na Nordeste. Bahia. Entendeu? E Então, a gente foi num casamento no Sul de uma amiga nossa, uma assessora, ela convidou a gente e tal, e aí foi eu, o Henrique e o Vinícius, né, da Múltipla, e a gente tava lá, e aí de repente assim, puta, o buffet abriu. Ah, vamos se servir, né? E aí a gente tava numa mesa de outros assessores. E aí a gente foi, se serviu, voltou pra mesa. E as pessoas da nossa mesa sentadinhas, assim. Fizeram, a gente comendo e tal. Ah, vamos repetir, vamos repetir. Daqui a pouco chega a menina da assessoria. Gente, a mesa de vocês pode se servir. Eu assim, meu Deus! Que gafe das gafes. E essa história é muito legal, porque culturalmente lá... quando uma noiva pediu pra gente fazer isso, a gente ficou horrorizada. Teve Não. uma noiva que pediu pra gente fazer. Não, a gente não faz isso. Porque na nossa festa os convidados ficam à vontade, se Desde servem. sempre, né? Exato. Exato. E lá não, por uma questão de roteirização de festa, por uma questão de, não sei, e aí funciona Cultura, né? cultural. Cultural. E funciona lá assim, e as pessoas já sabem que é assim. Então quando abre o buffet, quando tem gente lá comendo, ninguém levanta e vai, a não ser que você, porque você já está embutido na sua cabeça. Exato. E pra gente, zero, né? Então assim, dentro do nosso país mesmo, tem uma diferença cultural gigantesca entre as festas de Exato. casamento. Exato. E isso foi muito importante, né? O fato de conhecer, e aí, como a gente falou, a gente foi para Europa, foi para Itália, foi para Grécia, foi para Londres, foi para França, visitar castelo, visitar hotéis. E para a noiva que chegasse, para o casal que chegasse, ela sair dali realmente entendendo se era o Caribe. Sério, Caribe. Você precisa saber se é o Caribe. Eu não quero Até que você se porque decepcione precisa no ser a meio. cliente do Caribe, Exato, né? não quero que você se decepcione no E meio de do verdade, caminho. se ela for cliente da Itália, olha, você tem que casar na Itália e realmente procurar um especialista na Itália. A gente não consegue fazer. Mas não dá pra gente pegar a cliente da Itália e proporcionar a mesma experiência para ela Caribe. Não no vai Caribe. existir. Mas isso é uma coisa que eu acho fundamental, né? Em qualquer nicho de atuação, em qualquer empresa que você precisa encontrar o seu cliente e entender o seu cliente, né? Porque a gente fala muito, tem que encontrar a persona, tem que encontrar o público-alvo, mas não é só isso. Porque muitas vezes a gente tem medo de dizer não para o cliente que não é nosso. E a gente fica ali, né, tentando, né, fazer com que todos os clientes sejam nossos. E nisso a gente se desgasta, a gente perde tempo e a gente não consegue escalar a nossa empresa no sentido de encontrar os nossos clientes. Eu sempre falo muito isso aqui, né? Eu não tenho medo de concorrência. Eu não tenho medo de concorrentes. Eu tenho medo de não encontrar o meu cliente. Porque a partir do momento que eu encontro o meu cliente, não importa se a outra empresa é melhor, se a outra empresa está há 20 anos. Não, o cliente é meu, né? Ele vai entender o meu posicionamento, ele vai entender o meu valor, ele vai entender por que eu falo daquela forma, ele não vai ficar me comparando, sabe? Porque ele vai entender que ele é meu cliente. E eu acho que no caso de vocês isso é fundamental, é aquilo. Tipo, tem a noiva da Itália, a noiva da Grécia, a noiva da Europa, mas tem a noiva do Caribe. E entender isso e não querer, tipo, vender o Caribe pra todo mundo é Exato, já fundamental. teve muita noiva que chegou pedindo esses destinos, né? Às vezes por alguma coisa, viu o casamento, vi que vocês são uma agência de destination. Chegou pedindo Grécia, não faço Grécia. Lá funciona assim. Então a gente dá um... Nossa, em casamento lá é meio perrengue, né? Muito, cara. Se eu fazer um Santorini, um Mykonos, meu Deus do céu, não tem como chegar, né, nos lugares. É muito perrengue. É muito bom. E aí você explicar pro casal, lá você dá um pequeno overview do que é aquilo, e aí você consegue falar pra noiva com propriedade o que é o Caribe. E já teve muita noiva que falou assim, cara, mas de repente era o Caribe, eu nem sabia. Porque o casal, ele busca uma assessoria justamente para orientar sobre o que ele não sabe, né? Então quando ele chega e identifica na gente, mas essa experiência aqui vai fazer muito mais sentido para minha família, porque o Destination Ed é uma experiência para os convidados, né? O casal tá buscando isso também. E aí ele fala assim, meu Deus, mas é verdade, dá para fazer um passeio de lancha
aí você já passa uma questão de valores ali. Ó, você vai gastar mais ou menos isso aqui, você vai fazer um passeio de catamarã com seus 90 convidados. Ele fala, não, mas não cabe. Legal. Ele falou, pô, né? aí você mostra um vídeo de um casamento que você já fez. Nossa, olha só que animal, um open bar, um party boat, e aí um luau, e aí você vai gerando na cabeça dele que assim, não. Então, assim, tem muito cliente também que às vezes sonhava com uma coisa e aí ele descobre que, não, eu não encaixo nesse estilo de casamento, até mais do que talvez se eu fosse fazer num outro formato. Eu acho que... Pode falar. Hoje, essa resposta é um pouco mais fácil, né, para o cliente que chega. E aí o problema para quem está começando e é nichado é o começo, que muitas vezes você não tem grana, né? E aí chega alguém pedindo uma coisa que você não estava no seu script ali falar. E aí você tem que falar não. O não, depois que você está com a empresa estabelecida, fácil. Olha, eu só faço fazenda, eu só faço praia, eu só faço Caribe. Ok, porque você tem a demanda já. Agora, realmente, quando você não tem, você tem as contas para pagar, e aí chega uma outra oportunidade, eu acho que isso é um ponto de virada de chave. Você entender e falar, não, eu vou segurar a onda, mas eu não vou fazer isso, porque senão eu vou sair do foco. Mas isso é uma coisa que eu até ia falar, na questão de como o mercado mudou, né? Antigamente, pelo menos quando a gente começou com assessoria, a assessora tinha a empresa dela, os clientes que vinham, vamos fechar e vamos fazer e pronto. O empreendedorismo, a informação mais fácil, chegando mais fácil da mão da pessoa, foram formando sim empresas que foram entendendo, caramba, eu posso ser melhor, eu posso ser maior, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E não é de uma hora para outra, eu não vou fechar minha empresa e falar, não fecho, não faço mais igreja de salão. Vou fechar minha empresa, não fecho mais igreja de salão. Mas espera aí, eu vou direcionar para o meu cliente. O que eu quero fazer? Fazenda. A gente fez muito igreja de salão. A gente fazia aqui em Limeira, em outras cidades, já fomos até para São Paulo fazer igreja de salão. Mas no meu Instagram, você vê mais fazenda. E aí, consequentemente, vão chegar mais mais clientes fazenda. E aí, Então, eu não preciso dizer não para o meu cliente no primeiro momento, mas eu preciso entender como eu vou encontrar aquele cliente. E aí mostrando, dando a informação que você quer trazer. Então, acho que é muito disso. Das assessoras, às vezes, falam assim, mas para eles é fácil, porque hoje eles já estão nichados, já estão posicionados. Não. Mas foi construindo. São 10 anos de empresa. A Tis tem quantos anos? 10 anos também. Vamos fazer aniversário juntos. Dá pra fazer aqui, viu, gente? Vamos fazer aqui, ó. Aliás, queria muito conhecer, pra pessoa que tá aí em casa. Meu sonho era conhecer, nunca fui convidado pra vir nesse escritório. Sempre vi vídeos, jardins. Se você não conhece o escritório, tá nos stories, a gente mostra. Vai lá e aí posta num jardim no meio da tarde. Meu Deus, onde que tem isso, esse escritório maravilhoso? Mas essa questão de encontrar mesmo o cliente, né? E o set point de vocês? Vocês tiveram um momento de virada, assim, um momento que algum acontecimento, alguma reestruturação? Vocês conseguem contar pra gente? Eu acho que estamos ainda tendo. Ainda existe. Nunca para. A empresa é em movimento, né? Eu acho que o maior desafio hoje que nós temos como sociedade, no geral, é conseguir se adaptar a essas mudanças. E isso eu acho que, desde a criação de um filho, que antes se criava como o avô criou, né? O avô criou assim, eu vou criar assim, é muito mais fácil se for pensar dessa forma. Né? Hoje em dia o diálogo todo, para a empresa, idem. As pessoas ficavam 30 anos com o mesmo trabalho, 40 anos. Hoje as pessoas com 2, 3 já bate. E a gente tem que entender isso, entender a mudança do cliente, a dinâmica de respostas. A gente está falando 10 anos, parece que é muito tempo, mas às vezes parece que é pouco, né? Mas se você pegar o que já teve de mudança aí... a infância da empresa, 10 anos. Exato. E aí mas a gente tá... Eu acho, só concluindo, eu acho que teve um ponto aí, lá em 2016, 2017, que a gente se viu com 5 casamentos no mesmo dia, 6 casamentos no mesmo dia no Caribe. Né? Então, assim, sei lá, quase 25 casamentos no mesmo mês no Caribe. Aquilo que a gente imaginava... Deu certo. Será que vai acontecer? E a gente está aqui com hotéis diferentes, realizando. Isso existe, é real, existe público e a gente está fazendo aqui. Eu lembro uma fala muito, assim, que eu falei uma vez, eu cheguei com meu pai em casa e falei assim, nossa pai, se a gente fizer 12 casamentos por ano, é basicamente uma viagem por mês. Eu falei, nossa, é um bom número. E aí, de repente, 12 na semana, meu Deus. Então, tipo assim, eu acho que tiveram alguns pontos marcantes e que a gente entendeu que as coisas aconteceram.
existiu a dor do crescimento, né? Então a dor do crescimento de contratar, de criar processos, de criar funções, de entender que a empresa precisa mais do que fazer casamento no Caribe, ela também precisa ter uma pessoa do marketing, ela precisa ter então, assim, um RH, e aí isso vai, assim, a empresa vai te dando paulada ali, que daqui a pouco... E isso é uma coisa importante, né? Para você crescer, você tem que enfrentar essa dor do crescimento. E eu sempre falo, uma empresa de sucesso não é fácil de construir, porque ela dá muito mais trabalho, ela é muito mais custosa. Uma empresa de sucesso custa caro, né? Quanto custa hoje a estrutura da empresa de vocês? Né? Muitas vezes a gente que somos os donos da empresa, a gente deixa de ganhar, a gente tem que, né, dar um passo para trás da nossa vida ali financeira para investir na empresa, porque é aquilo, né? A gente dá 2 passos para trás para a empresa e 5 para frente e pensar a longo prazo. Então, assim, esses 7 points muitas vezes é isso, é a dor do crescimento, é entender que não é fácil ter uma empresa grande, né? É muita coisa que você tem que administrar, ela é custosa, né? Então você tem que estar com o comercial ali a todo momento na meta, e muitas vezes as pessoas, elas não crescem, elas não encontram isso porque realmente elas não vão em busca desse sacrifício para encontrar isso, né? O sacrifício de reinvestimento, de não... A gente tem uma política muito pé no chão, então desde o começo com o salário, e os valores que entram, ele é reinvestido ou ele é aplicado na própria empresa, né? Tipo, então isso lógico, depende de sociedade, depende do modelo de sociedade que se propõe, né? Então acho que desde o início a gente pautou, né, o que era necessário para cada um ali e aonde a gente queria chegar, e esse aonde a gente quer chegar é uma coisa que muda, né? Tem mudado, isso que eu falo, antes você tinha o projeto a mais a longo prazo. Hoje em dia, praticamente todo ano, você tem que sentar e falar, olha, o que a gente atingiu, o que a gente... não tem mais aquela meta de 10 anos, né? Tipo, muito mais curto. A gente pensou exatamente sobre isso, assim, sabe? E aí vem pontos que aí você vai se redescobrindo também. Não, agora a gente precisa fazer um rebranding aqui da marca. Vamos refazer o logo, né? Acho que vocês passaram por isso também. Vamos refazer a identidade visual. Então, teve muitas coisas que foram acontecendo, sabe? Quando o lance do primeiro funcionário, aquele medo, mas será que eu vou conseguir, pagar esse funcionário, né? E aí, quando a gente foi contratar, a gente falou assim, não, vamos contratar uma funcionária, que agora não dá mais, não cabe mais não. E eu protolei isso por muito tempo, assim. Eu ia perguntar, quem que é o mais audacioso aí? Com certeza, fora de sério, disparado, eu sou mais pé no chão. Mas é bom, porque gera um equilíbrio, né? Sim. Então, assim, quando ele falou assim, não, vamos contratar, eu lembro que ele falou em janeiro. E a gente contratou em junho. E aí quando eu falei, não, então não tem mais como cozinhar esse galo, não tem mais, porque o dia tem 24 horas, a gente não tá fazendo tudo que tem pra fazer. Eu falei assim, não, mas vamos contratar 2 pessoas. Falei, porque aí dá pra fazer um amigo secreto, pelo menos no final do ano. Quer uma estimular a outra, aparece uma empresa, uma equipe, posta uma foto, já vira um negócio mais profissional. Hoje vocês têm quantas pessoas na equipe de vocês? Na verdade de 20. 20. Nossa, tá chegando tá contratando agora. Mas legal. Chegando mais uns 23 aí, 25 até. Vocês têm a galera que fica em escritório administrativo e tem a galera que vai para os eventos. Então, isso é legal. A gente tem, primeiro, a gente iniciou um processo aí de home office antes do home office, então acho que em 2016, né? Tinha a primeira funcionária. Já tinha a primeira funcionária em São Paulo, home office. Toda a nossa parte comercial voltada para convidado, que é uma diferença aí, a gente acaba tendo convidado como cliente também. Sim. Ela é home office, então foi essa a proposta inicial e alguns outros pessoas da equipe. E aí o escritório, todos acabam viajando. Então isso independente de que área a pessoa tá. Isso é uma coisa que a gente acredita muito no conhecimento, acredita muito na educação, para que o cliente seja melhor atendido por qualquer etapa, em qualquer etapa que ele esteja, a pessoa consiga ter a noção do que é um hotel, do que é uma praia. Eu acho que a gente teve uma experiência com a Andressa lá e só falar é muito diferente de estar lá, de comer no restaurante, tomar o café da manhã à la carte, tomar o café da manhã no buffet. Conseguir transmitir isso para o cliente para a gente é muito importante. Então, todo mundo viaja, ou a caráter de treinamento, de conhecimento,
E os que se destacam, né, ou os que têm aptidão aí para evento, eles acabam E o na área conhecimento também. em campo gera muito valor dentro do escritório, né? Muito. A gente fala isso com as nossas meninas também, que uma das condições, quando a gente contrata, que vocês tenham a disponibilidade de estar, não necessariamente em todos os eventos, mas estar frequentemente nos eventos, porque é muito diferente você falar para uma noiva como ela vai fechar um docinho, alguma coisa, se você sabe como a mesa fica, como Sim. que é o campo, né, dentro do escritório. Onde vai colocar a Onde mesa. vai colocar. Então, assim, é para todo mundo respirar o mesmo ar. Todo mundo tem que estar no mesmo canal, na mesma página. Então, basicamente, esse é o pensamento, assim. Então, não importa se é a pessoa do financeiro, do marketing, do RH, ela tem que, em algum momento, viajar. Tem as planners, né, que são as que fazem o planejamento do evento, que são as que mais viajam, mas tem também o pessoal que vai. E aí tem também momentos que tem pessoas externas. Então, tem os freelancers. E aí, a gente, nisso que o Rico falou aí, numa das operações, a gente tinha 60 pessoas viajando. Nossa. No Caribe. Uma galera, ao mesmo tempo, né? Então, assim, foi meio Legal. Além de administrar um casamento, tem que ter alguém administrando a equipe. equipe, assim. né? E aí a gente entende isso. Dentro do destino tem que ter um cabeça, né? E aí esse cabeça ele consegue circular entre os hotéis, nos diferentes eventos, né? Então tem que ter uma pessoa só para revisar pedidos, porque dentro do que a gente faz, toda a produção do casamento é nossa, né? Então o pedido de flor, de móveis, de som, iluminação, tudo somos nós que fazemos, né? Diferente aqui que a gente tem fornecedores, né? Então você contrata o decorador, ele vai pedir a flor, o móvel, a cenografia. Até porque completa. o pacote do casamento no Caribe ninguém quer, né? O que o hotel oferece. Não, nenhum casal, praticamente nenhum casal fecha, né? Fica só com aquilo porque realmente é mais simples. É o que a gente falou lá na terça. Aquilo é para fechar as áreas. Você entende que você tem uma área para cerimônia, uma área para coquetel, uma área para o jantar. E aí fazer tudo isso com cada casamento personalizado. Não é fazer 30 casamentos ali e pensar como 30, porque cada um tem sua equipe. Então, quando a gente fala em 60 pessoas, é porque está distribuída a equipe para cada evento. Né? As equipes... Na média de 3, 2 pessoas. Entrando já em outro ponto, as assessoras que imaginam um casamento lá, elas já têm que ter a consciência também que não vai ter uma equipe de 6 pessoas, né, no seu casamento. Então, 2, 3, às vezes é uma equipe muito boa, né, para realizar o casamento, porque o que os Estados Unidos compra é a assessora do hotel. O hotel tem uma pessoa, que na verdade é como se fosse uma produtora ali do hotel. uma produtora do hotel que ela vai fazer os pedidos, tudo, mas ela não consegue dar o mesmo atendimento que o noivo brasileiro. Aquilo que eu falei no início, que, né, a empresa é um organismo vivo, a gente não tinha a questão de produzir o casamento em relação a contratar os móveis, fazer o pedido de flor, contratar o florista, né, toda essa parte, a gente não tinha isso no começo. Mas aí, uma vez um cliente falou assim pra gente, ele falou assim, cara, ele queria muito contratar aquelas luzinhas gambiarra, sabe? E aí ele não contratou. E ele era médico e tal, ele tinha um poder aquisitivo que ele podia ter contratado, e ele falou assim, cara, não vou contratar porque o valor que o hotel tá cobrando dá pra pagar a conta mensal de luz do hotel. Então eu acho injusto, tipo, não faz sentido, não é uma coisa que realmente está dentro de um custo-benefício, de que, pô, eu sei que eu vou decorar, que vai ter alguém para montar e tudo mais, e que eu tô pagando o serviço desse cara, alguém tá lucrando, tá muito mais do que isso. E a gente falou, putz, peraí, né? Aí vem ali alguém. E se você não pega um sinal desse, você fica ali na mesmice de fazer casamentos mais simples. E aí a gente notou assim, se a gente continuar trabalhando com um hotel, né? Então a gente vai... Pro hotel, né? Você vai lá e pede todas as coisas que o casal mandou de referência. O hotel cobra um X valor e aí de repente o casal não fecha nada daquilo. A gente falou, se a gente continuar fazendo isso, os casais vão continuar cada vez mais não fazendo as coisas e a gente vai cada vez mais ter casamentos mais simples. Então peraí, a gente tem que buscar fornecedores próprios nossos, homologar dentro dos hotéis e ainda assim, para conseguir dar um valor melhor para o cliente, ele fechar, a gente ter casamentos mais bonitos, postar casamentos mais bonitos E é um outro e aí business eu pra vocês sigo. também, porque vocês ganham também em cima Dentro de uma disso. produção, exato. Às vezes dá metade do preço. Né? Então, surreal. assim, não é nem a questão e aí é um ponto importante, não é a questão do ganhar, a questão é da entrega. Porque a gente foi entender como que o hotel funcionava.
O hotel te contrata para colocar as flores. Andressa, vai lá, eu te pago 100 pelas flores. Eu cobro 400. Mano, só que eu te pago daqui 90 dias. E aí o Leandro tem as flores no dia por 150. Só que as flores do Leandro são muito mais bonitas, porque ele tá recebendo à vista. Né? Então a gente foi entender a lógica ali, como funcionava. Então assim, olha, falar pro cliente, você precisa pagar em dólar à vista, tal. Porque o cliente ia pagar o hotel à vista no cartão. Sim. Só que o hotel ia passar pro fornecedor há muito tempo. Então a gente entendeu toda a lógica. Não é culpa do fornecedor também, era culpa do sistema que era. E buscamos parceiros para poder atender rápido. E assim, o hotel também não é não é um fazedor de casamento, né? Ele é um hotel que incorporou o casamento ali para ele. Como um departamento para custos ganhos extras. Exato. Né? Então, o departamento de casamento dentro de um hotel não é a principal renda. O core business sempre vai ser vender o quarto. E aí, ele já vendeu o quarto, o cara já tá lá, e é um all inclusive. O que ele pode ganhar mais? Então, no spa, na venda de um jantar romântico na praia. Tem um valor agregado pra isso, exato, né? Porque é uma coisa que sai do escopo de trabalho dele, então tem que ser caro, né? Sim. Pro hotel, a gente entendeu também, ele tem que ganhar. E isso é uma dúvida que muitos clientes têm, a gente comentou lá, que assim, eles acham que estar no hotel all inclusive, qualquer situação vira all inclusive. Eu quero fazer um luau na praia, né? Eu quero que meus amigos se reúnam na praia. Tá, mas que horas? À noite. À noite os bares estão fechados. E o cliente nos retorna com isso, mas o hotel é inclusive. Eu só quero que ponha alguém lá para servir meus convidados. Tudo e qualquer hotel do mundo, se você pensar num evento privado, você tem que pagar pelo evento privado. Porque imagina se cada hóspede decide fazer um luau, né? Um luauzinho rapidinho na praia. Mas é essa sacada, tipo, identificou um problema, né? Uma questão do cliente, como eu vou solucionar esse problema? Sim. E aí é trazer a solução, buscar ali uma ferramenta, buscar uma solução para atender melhor o seu cliente. Não ficar só, vou brigar com o hotel, vou falar pro meu cliente que não... Tem coisas que não vão mudar. Não vale a gente tem uma situação, tanto em Punta Cana quanto em Cancún, né? Com barco. Todos pediam um barco. Só que o barco era um passeio de dia inteiro, era um perrengão. E aí eles saíam do barco reclamando. A cerveja tinha pouca, a cerveja era quente. E aí a gente conseguiu, vamos procurar um barco que aceite a gente trabalhar com o que a gente quer. A galera quer beber Corona e Heineken? Ok, então vai ter Corona e Heineken. A galera vai querer bebida gelada? Vai ter a bebida gelada. Em vez de 8 horas, vai ser um passeio de 4. Hoje eles pagam mais caro um passeio de 4 horas do que um passeio de 8. E é muito melhor o passeio. A experiência é muito melhor. Sim. Eles têm bebida boa, eles têm uma experiência legal. E meio que é o tempo, né? 8 horas meio que vencia o tempo. Era muito tempo. Eles estão em hotéis legais. Então eles não querem ficar o tempo todo fora do hotel. E a gente criou aí uma situação, sentou com... Ele não ia pôr a cerveja gelada. A gente tem que uma pessoa da nossa equipe lá antes, ver se o gelo tá lá. E ensinar eles como que a gente gela a bebida. Porque tem o jeito deles, né? Tem o jeito deles. Chega lá, tá o cooler lá com a água de 3 dias. Ele não, põe aí que gela mais. E põe, eu falei, o gelo... Eu já tentei explicar pra ele que não adianta pôr o gelo na água quente, que não vai gelar mais. Eles têm essa dimensão. Física, é outra, sabe? Tem uma questão ali, vamos tirar a água e vamos pôr só o gelo. Mas assim, a gente, com muita paciência, foi entendendo pra poder... Às vezes um pouco sem paciência também. Às vezes um pouco sem, porque às vezes você fala 10 vezes, mas aí você entra naquele ponto que é cultural, é difícil, né? Ele faz o barco todos os dias desse jeito. Tem gente que toma cerveja quente, o americano toma, o europeu toma. E a gente é chato com relação a isso. Nós somos muito chatos em relação a serviço, né? Eu tava comentando com as meninas, eu viajei para alguns países e eu falo, a gente, brasileiro, a gente é muito chato em relação à prestação de serviço. Você vai na Europa ali, se você dá uma de brasileiro lá, você vai ser escorraçado, porque as pessoas lá respeitam o tempo, o jeito, a forma que funciona, não é? Na França, então, né? Não, tipo... Meu Deus, na Itália, uma vez, né, uma dessas viagens, o Henrique foi pedir mais queijo pro cara. O cara falou assim, não, só amanhã. Volta amanhã. Eu já coloquei não, ele já tinha pedido queijo, e aí, né... Na Espanha, eu e meu marido, assim, tipo, você chega no restaurante, você fica de pé, né? Lá, tipo, alguém vai ver a gente? Não pode, tipo, eu tô aqui, não. Você tem que ficar lá esperando. Se você, posso entrar? Você não pode entrar e não entrando no restaurante, né? Você tem que esperar ali na porta. Você tem que esperar um garçom te ver pra vir te receber. Porque se você entrar, eles... Não, por favor, espera. Tem pontos culturais aí. Como a gente também foi entender que, assim,
como eles atendem só americano, o americano ele paga gorjeta para tudo. Ele paga pro maleteiro, ele tá na piscina, ele tá com o dólar molhado lá dele, ele tá servindo, mesmo sendo um hotel all inclusive. Então, assim, a gente procura educar, né, ou transmitir essa mensagem para o nosso convidado, para o nosso casal, que lá existe isso. Né? No barco, é uma coisa que a gente tem que pagar lá, porque eles ganham só gorjeta. Como nos Estados Unidos, uma pessoa vai trabalhar numa lanchonete, muitas vezes ela vive só da gorjeta. Então ele está acostumado a dar gorjeta. A gente não tem isso aqui. A gente já está inserido nos custos. Então, entender como funciona a cultura de cada país e entender até onde a gente consegue se adaptar ou, né, olha, instruir as pessoas que estão indo para lá. Isso é até legal porque vocês também, nesse ponto, também ajuda muito os casais a deixar com que a experiência seja realmente uma experiência bacana, né? Que não tem esses... A gente vai viajar sozinho, só passa perrengue, só passa vergonha, né? Então, existe esse cuidado de mandar para o convidado informativos, de mandar para o convidado qual é a tomada, né, tudo para que ele tenha uma experiência mais tranquila em relação à viagem, né? O processo migratório das conexões, então no Panamá, né, não tem processo migratório, mas geralmente as conexões são muito curtas, então seja rápido. Literalmente você sai correndo. A gente teve lá com você também, né? A gente teve agora, 2020 para 2022, uma pós-graduação em documentação para viajar, exame que precisa, exame que não precisa, exame que precisa, mas precisa ser o A ou B, né? E enfim, sobrevivemos a essa fase. Agora está mais tranquilo. Agora, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Deus. Agora só resolveu todo dia, gente, todo dia era um perrengue. É uma coisa que mudava, o passageiro ia para o aeroporto, não, mas agora não é assim, agora é assado. Não, porque pra gente, nos eventos já mudava, né? Tem que ser mesa de 8, tem que ser mesa de 6, tem que ser tem que ter pista de dança, não pode ter pista de dança. Imagina pra viagem, que tá lidando mundialmente. Não, e outra, o complicado é que às vezes cada espaço faz do seu jeito, né? Segue uma regra. Aí você fala assim, não, fiz lá na fazenda semana passada, podia a pista. Então, beleza, tá confirmada a pista da semana que vem. Aí, de repente, naquele espaço não pode. Porque ele tem outra lei. Ele segue outra regra. Mas isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito, assim, tanto na pandemia até um pouco antes disso. Porque fazenda, cada um tem sua forma de administrar, né? Então, como funciona? Quais são as regras da sua casa? Da sua, me fala. A gente pega aqui, antes de finalizar um casamento, olha o manual, vê direito lá. Eu tenho espaço aqui que a gente faz na região que eu entro em contato. Mudou alguma coisa da última vez? Como que tá? Pra eu me preparar e não ser escorrachado lá no espaço também. E a gente faz isso também. Mas isso é importante e é bem importante para quem tá começando, porque no começo a gente também pegou ali como funcionam, vamos supor, 3 hotéis. Isso é a lógica. Sim. Vamos pro quarto. No quarto era totalmente diferente. E aí você tem que tomar muito cuidado para a informação que você vai dar para o seu cliente, porque às vezes no quarto tem um custo a mais, não pode uma coisa que no outro podia. E isso vale para espaço normal aqui, para fazenda, para praia. Às vezes a lógica de um é totalmente diferente. E dentro do mesmo hotel também, né? Então a gente sempre falava assim para as meninas, cara, você vai pedir um orçamento de flor desse casamento, aí vai ter um caso que você tá fazendo também outro casamento. Então você vai pedir, às vezes é o mesmo arranjo. Pede por e-mail e pede de novo. Porque às vezes mudou. E muda, entendeu? E né, não sei o que passa lá e... não, agora é assim. Fornecedor. Não, mas é a gente. Tem fazenda que a gente trabalha há 6 anos. A hora que a gente vai finalizar, vamos abrir o contrato para ver o que tá nesse contrato, se o gerador tá ou não tá incluso, se isso tá ou não tá incluso, porque o contrato pode mudar, né? Então é a gente estar atento ao que a gente tá oferecendo ali pro cliente. Vamos pros quadros? Vamos pros quadros. Bom, vamos lá. A gente tem 4 quadros que a gente tem feito aqui nos podcasts, é onde vocês podem, de fato, abrir o coração de vocês, entendeu? Pode ser sincerão mesmo. O primeiro quadro é Rasgando o Diploma. Aquela situação que vocês falam assim, o que eu tô fazendo aqui? Minha mãe não me criou pra passar por essa situação. Eu sou talquinho, né? É isso. Falo primeiro aqui? Pode falar. Eu acho que o ser humano, quando você tá atendendo uma pessoa que, enfim, ela não valoriza o seu trabalho ou o tratamento que é dado ali não é bacana. Ali realmente dá vontade de falar, olha, rasgar tudo ali na frente mesmo, né? Já teve poucas situações, mas já teve situação de perrengue mesmo,
até de sair de cena. Falou, olha, eu tô saindo, vem cá você, atende aqui porque Não vou conseguir. pra mim não dá mais. Humanamente você chega num limite, assim. Sim. Não, a gente teve, e tem alguns casos, né? Teve um cliente que processou a gente porque ele queimou a mão no richô do hotel. Meu Deus do céu. Ele pediu 25 É claro que reais. é culpa de vocês, É né? claro, Claro. Ele pediu É uma criança que não sabe que o bicho é quente, né? né? E era assim, mas aí sabe aquele cliente que vai mal intencionado? E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem essas pessoas que fazem da viagem, vai pra viagem tentando Caçando receber o o dinheiro processo. dela de volta, e é isso. Então assim, ele queimou a mão no richô, e ele processou a gente, e aí ele falava lá que não... As conversas com a pessoa da nossa equipe era, mas vocês não vão fazer nada? Não vai ter nenhum benefício porque eu queimei a mão e tal. Então, assim, induzindo respostas. Então, o posicionamento da agência é esse, de não me dar nenhum benefício, sabe? Respostas indutivas. Depois a gente teve que colocar isso como procedimento. A gente fez um treinamento recente com a equipe e bate nessas teclas. Então, quando essa pessoa está nesse estado, não pode mandar áudio, não pode... Uma orientação mínima jurídica ali, você tem que responder claramente as coisas. Não, sim, a agência fez, até onde podemos ir, isso aqui é responsabilidade do hotel, deixar as informações claras, não mentir em nenhum momento, né? E ele perdeu o processo, mas a gente teve que se defender, então gastou ali 4 mil reais de advogado. Além do desgaste emocional, que é Do o que desgaste você fala, meu, emocional, pra que eu exato. tô fazendo É. isso? Por que eu tô fazendo isso? Então assim, você fala, meu Deus, você, sabe, sua crença no ser humano fala, nossa, eu não acredito que esse... E a gente foi tão... Era o pai do noivo, sabe? Nossa. Foi tão solícito, tão tudo. E o cara processou porque... Né? E aí a gente teve que pedir pro hotel, né? Quando chegou o processo, depois de alguns meses, a gente comunicou ao hotel e aí o hotel mandou um dossiê. Então tudo que ele falava no processo, tipo assim, não tive prestação de auxílio da agência, não tive prestação de auxílio do hotel, tarará. Então ele escrevia lá, e aí nesse dossiê que o hotel mandou, tem um procedimento dentro dos hotéis, que quando alguém se machuca, queima a mão, no caso dele, eles vão tirando fotos, sem a pessoa perceber. Então, assim, nas fotos, tinha a pessoa da nossa equipe do lado, tinha a mão dele no telefone, que ele estava no lobby, em algum momento ele Tinha foi... todo o atendimento que ele teve. ele foi ligar pro quarto dele, não tinha a mão dele, eu lembro das fotos, assim, a mão dele no telefone, tinha uma queimadura, né, uma vermelhidão, era superficial, tinha o paramédico passando a pomada na mão dele, Tinha tudo. tinha um documento que ele Já deve ter assinou... sofrido muito com Sim, isso, né? Exato, um documento que ele assinou não querendo ir pro hospital, então assim, tinha N Tudo. coisas, tudo. Ele perdeu o processo, mas você fica com aquela gastrite do tipo, meu, Pra quê, né? pra que eu tô fazendo isso, né? Mas tem muitas situações assim. É de- perrengue. Segundo quadro é o The Secret. Tem que ter um segredo pro sucesso de vocês, entendeu? Não adianta, as Nossa. pessoas acham que existe só um negocinho que vocês fizeram assim, ó, que estourou a Tears. Nossa, Venda esse segredo agora. tem que ter. Eu acho que é alguma coisa que vocês não. Isso talvez seja nosso segredo, assim, né? Não, tem uma coisa que geralmente eu falo, né, que o Henrique encabeçou. Já ouviram falar daquele Yahoo Responde? Sabe? Yahoo disso? O Yahoo. O Yahoo, que tinha aquele fórum de perguntas e Sim. respostas. A gente criou uma conta lá e perguntando como era para casar no Caribe. E uma outra conta respondendo com o telefone do Henrico. A resposta, não, liga aqui que vai dar tudo Resolve certo. aqui. E chegaram alguns contatos ali daquilo. Chegaram. Era a estratégia SEO da época. Você não tinha, tipo, como divulgar, não tinha o que a gente tem hoje, né? Você põe qualquer coisa lá, você põe no Google, você põe primeiro. Então a gente foi pensando, não tem a palavra. Então se a pessoa procurar, eu colocava no Google, né? Casamento no Caribe, como não tinha, então eu tenho que criar isso dentro desse. Mas foi uma criado puta de dentro uma dessa sacada, situação. né? Porque a gente sabe que a primeira busca é ali. O que aparece. E a é o gente Yahoo. ficou em primeiro lugar no Google por muito tempo, muito tempo, só com o site Orgânico. nosso, assim, sem Sem nada. patrocínio, sem nada. Porque era o único site que tinha essas palavras-chave. E aí, na época, o custo da palavra-chave Destination Wedding, Casamento no Caribe, era muito baixo. Era tipo centavos, sabe? Hoje ela tá bem carinho, inclusive. Mas Uma sacada. Mas eu acho que assim, Oi. não é clichê falar que persistir mesmo Não. sem recurso ter ali, né? recurso, porque as pessoas
veem hoje a estrutura da empresa e imaginam que as coisas aconteceram e aconteceram sem recurso, então, sabe? A gente sentou ali, vamos fazer passo a passo, acreditar e trabalhar. Não tem, é clichê, a gente tá falando isso no carro agora, vindo para cá. Hoje existe um conceito aí, trabalhar meio período, eu vou trabalhar um pouco, eu preciso viver, a vida tá aí, né? Então eu preciso ter toda a vida. E eu não acredito muito nisso ainda. Também não. Eu acho que tem uma grande diferença aí em foco, em trabalho, em persistir, em abrir mão de muita coisa para conseguir realizar aquilo. Acho que existem tempos de plantio e tempos de colheita, né? Sim, só que as pessoas estão querendo colher antes. Né? Isso, você fala de abrir o coração, mas é isso. As pessoas entram em qualquer situação e já querem começar a colher. Ah, mas a Andressa estava na praia, estava na Europa mês passado. Eu também quero ir para a Europa, quero trabalhar 6 meses e já ir para a Europa. E as coisas não funcionam bem assim. E é um pouco daquilo que a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores, né? Que é essa... É porque rolou um podcast antes desse podcast oficial. Tem um podcast mais oficial que eu oficial. Que é justamente isso, né? Às vezes a pessoa tá 10 anos, 30 anos no mercado e ela não chega no posicionamento de uma pessoa de 6 meses. Mas ela não viu o quanto que essa pessoa, 6 meses, trabalhou, né? Muito mais que esforço essa... inteligente. De 20, 30... Eu falo muito sobre o esforço inteligente. O esforço inteligente. Eu falo muito pro meu marido. Meu, trabalho duro não leva ninguém para nenhum lugar. O que leva a gente para um lugar é o esforço inteligente, né? Você, aonde eu quero chegar, como eu vou chegar nisso, trabalhar muito. Dentro de um tempo, a gente vai ter que trabalhar muito, né? Vai ter que ter uma consistência naquilo, de muitas vezes... Abrir mão de coisas. Fazer coisas sem recursos, ter essas sacadas de tipo, não consigo investir agora, talvez no Google, mas eu vou encontrar uma outra resposta. Nessa coisa de vocês ficaram 1 ano pensando no casamento no Caribe antes de colocar isso em prática. Sim. E isso é aquilo, né? Vocês vão fermentando aquilo, estudando, mas vocês estão trabalhando. Né? E as E pessoas aí, não quando veem vem o esses primeiro bastidores, cliente, né? você tá pronto. Você tá Você pronto. nem sabe que você tá, né? E eu acho que esse plantio tem que ser tão acreditando no negócio, porque às vezes você acorda e você não tem nada pra fazer. E aí você tem que descobrir uma coisa pra fazer. Exato. E eu lembro uma vez que a gente foi numa feira eu fui numa feira de turismo, e aí eu fui num stand de um banco, né? E a gente sempre pensou em vender moeda em dólar, né? A gente queria que as pessoas pagassem a gente em dólar, porque o nosso produto final é em dólar, né? Então o convidado, ele fecha uma viagem hoje com a gente, ele fecha em dólar, né? E a gente tinha que achar uma fórmula de como esse dinheiro vai entrar numa conta, porque não tem conta corrente. E como que entra esse dinheiro em dólar e vira dólar e não sei o que, a gente tem essa... porque se o cliente paga hoje né, 100 dólares pra gente, o dólar tá 5, ele paga 500 reais. E aí como é que esse dinheiro vai virar 100 dólares e a gente vai conseguir guardar, né? A gente vai ter que comprar a espécie. E aí eu fui nessa feira, e aí eu vi o stand desse banco, né? E aí eu cheguei, conversei com a gerente, tipo assim, não tinha nada, gente, não tinha nada, não tinha cliente, não tinha nada. Mas a gente tava buscando alguma coisa, entendeu? Então quando chegou o primeiro cliente, já tinha como ele ia pagar. A gente já sabia como a gente ia fazer. Mas se eu tivesse ficado em casa, não tivesse ido, não tinha ninguém pra falar lá, não tinha... E vocês tiveram uma sacada genial, porque eu estudo, né, modelagem financeira, e quando eu fiz o curso, eu tinha dentro da minha turma de modelagem, tinha uma pessoa que trabalhava com as finanças de uma empresa de turismo que não trabalhava com dólar. Eles estavam ferrados, porque tipo assim, daí naquele momento elas estavam tendo que fazer uma reformulação em todo, porque imagina só, eles receberam todas as viagens em reais. E eu ter que entregar depois da pandemia em dólar. E ela estava estudando a modelagem, fazendo a modelagem, porque era o desafio da empresa. Como que elas iam fazer agora, né? Porque eles têm que mudar toda uma política de empresa. Ela ia ter que pôr esse prejuízo no bolso para poder entregar as viagens. No bolso, entendeu? Morre, então, né? pra gente, na pandemia, foi muito tranquilo essa questão financeira, porque o dinheiro estava em dólar. Né? Inclusive, melhor do que a gente esperava. Sim. Saiu de 4 para 5, de 4 para 6, 3,80, chegou a 6, chegou né? a 6. E aí você fala assim, só de rentabilidade aqui, né? Só pelo fato do dinheiro estar em dólar. Se a gente quisesse vender e esperar para comprar na Baixa de novo... Quem não tá preparado ali infarta, morre, Não, sabe? Porque assim, você não tem solução. Exatamente. Não dá para falar, a rentabilidade não é 40%, 50%.
que foi o que subiu. Então, eu acho que aí, por um pouquinho de experiência, por um pouquinho de sinergia, a gente desde o começo sentou e as coisas têm que ser pé no chão. Legal. Né? Tem cada momento, a gente estava falando de ponto, a gente mudou de escritório, mas assim, para mudar de escritório a gente tinha condição para aquilo, não foi feito por uma pressão. Olha, vamos reformar, vamos fazer do jeito que a gente quer, e aí a gente muda. Né? Então tem alguns pontos que são importantes. São cuidados que a gente precisa ter, né? Não só sair desbravando, não, porque agora eu vou ser o escritório mais bonito, Não. mais a gente teve, contando pra vocês, até pra vocês saberem, a gente passou por uma inundação aqui e ficou o quê? Um ano quase? Um ano sem a gente mexer. Não, a gente não recebe cliente aqui, é muito pouco cliente que vem. Se vier um outro, a gente explica o que aconteceu, E tá entendeu? tudo bem. Pandemia, vamos recuperar, entregar 55 eventos no ano, depois a gente vê o que a gente faz com o escritório. Aí entregou, respirou, aí vem o financeiro e fala, agora a gente pode pintar. Então agora a gente vai Mas pintar. é porque a gente não teve educação financeira, Não. né? Então são coisas bestas que às vezes E você faz ouve, faz falta. E o empreendedor vê o dinheiro no caixa, ele acha que você diz, uhul, temos dinheiro, vamos Que era o gastar. nosso maior medo, cara. Porque você imagina, a gente recebe um volume é um valor expressivo, né? As viagens, né? Cada convidado comprando a viagem com a gente ali. Então, pra gente tinha que ter um controle financeiro muito certo. Na régua. Na régua. Tipo assim, não pode gastar R$1 a mais do que num... Porque o dinheiro é do cliente. do cliente. Eu sempre, cara. isso eu falo, gente, o dinheiro da sua empresa, até você entregar aquele evento e, tipo, fechar as contas, o dinheiro é do cliente, não é seu, não é da sua empresa. E a gente viu né? muita empresa de turismo quebrar por conta disso, assim, sabe? Claro que por outros fatores, mas por questões de dólar e não tem magia. Né? O que você comentou dessa menina fazendo agora, o que ela vai fazer agora é assumir o prejuízo. Se ela tiver. Põe no bolso. E se ela tiver, porque se ela não tiver, ela não entrega, a pessoa fica no chão. Vivi pra ver. Vamos lá. Aquele dia, a gente já falou dos perrengues, agora eu quero aquele dia da satisfação. Você fala, caramba, é pra isso aqui mesmo. Valeu a pena cada esforço, cada hora trabalhada. E pra ver... eu acho que as viagens de incentivo, né? Sempre foram bem legais, assim. O primeiro vídeo institucional também, que você ficou bem emocionado. Eu fiquei emocionado. Eu vi que ele tem uma casca, assim, pra você tá aí assistindo, ele é uma pessoa um pouco mais cascuda. Mas eu acho que assim, o evento você vê que coisa, o evento na semana passada foi muito importante pra gente. Muito, e a gente tava com medo, viu? E aí eu vou te falar que assim, existia um planejamento desse evento acontecer em maio, na pré-casar, e assim, e você vê a questão de sócios, né? 50 dias antes lá com o projeto, já com tudo, né? Não, acho que tá em cima. Um pouco mais conservador, às vezes. Mas eu fiquei puto ali porque eu queria que acontecesse naquele período. E agora o evento foi realizado em 10 dias. 10 dias, tem o espaço, tem isso, vamos As fazer. pessoas convidadas 4 dias antes. A gente convidou todo mundo e... Ainda bem que o Danilo mandou um save the date pra gente, né? Remarcamos reuniões que não estavam agendadas. O Danilo já tinha soltado, vai ter o evento da Tirja 18 aí, ó. Já se preparem. Mas por quê? Porque, assim, a gente vai fazer o evento lá, beleza, vamos fazer, fechou, Júlia, tal. De repente, precisa cobrir atrás, porque tem um jardim e um dia talvez chova. Vamos orçar. E é um casamento? É 20 mil pra cobrir atrás. Mas vocês sabem precisa de um que gerador pra... Foi muito bom, viu? Vocês terem esperado que em maio as assessoras estavam tudo muito doida, né? Entregando os eventos. Aí, fala mais sobre isso. Pode ser, mas assim, a questão da gente fazer um evento em São Pelo Paulo, amor de Deus. a gente nunca tinha feito. Então assim, o primeiro fã, sabe, foi uma coisa bacana. Legal. A primeira viagem de incentivo, a gente levou eles pra Disney, a gente levou toda a nossa equipe pra Disney. Eu vi essa viagem. Ai, que legal. Isso legal. a gente fez... Tem que levar as assessoras pra Tem que dizer. levar. Levamos já uma vez, já levamos uma vez. Fizemos bastidor de parque, né? Então mostramos aí um lado que a maioria das pessoas não conhecem. bem legal. Para entender um pouco do evento, entender como é o atendimento lá, enfim. Então, assim, a gente fez isso com a nossa equipe, então o problema A é equipe isso, a gente fez os bastidores do Magic Kingdom, né? Então a gente entrou no túnel, Legal. que é uma visita guiada, né? E sempre com foco assim, no aprendizado, no networking, dividir aquilo entra também como uma premiação, como né, um incentivo mesmo. Então assim, eu acho que teve alguns pontos marcantes, o
o último evento, apesar de passou tanto tempo, as pessoas falam, a gente fala, nossa, mas a gente tá com medo, será que as pessoas vão vir mesmo? Porque às vezes não vem ninguém, a gente tá aqui e tem... Porque essa cobertura aí, meu... Só pela cobertura, gente, pelo amor de Deus, se ninguém vier. Mas a gente pagou mais barato, vê nossas amigas. A gente liga para as assessoras, elas ajudam. Network. A gente não Exatamente. passou a data, porque senão se tiver que pagar, a gente vai cancelar. Mas eu acho que teve isso. A primeira Casar foi muito importante, porque era é uma feira de relevância no mercado, Sim, né? com certeza. E aí quando a gente passou no crivo, tinha um crivo bem grande na época que a gente quis entrar. Tanto é que a primeira pessoa que atendeu, ela pediu, né, portfólio, não sei o quê. Depois a gente conheceu o Lucas Brasil, que trabalhava lá na época, que era um menino que trabalhava. Ele falou, não, esquece, a gente já conversou com outras pessoas, vocês estão dentro. Então isso Estão estão endossados, então isso também foi bem importante, assim. Eu acho que teve momentos bem legais, assim, dentro da trajetória. Quando a gente fez o primeiro vídeo institucional também, que a gente levou uma pessoa para lá e aí conseguiu transmitir um vídeo, a websérie que a gente fez, que, meu Deus, demorou 2 anos para sair, mas sabe aquilo que, assim, não vai sair enquanto não tiver legal, enquanto não tiver bom, enquanto a gente realmente não passa a transmitir o que foi a operação, né? Foram 40 casamentos que a gente não mostrou todos, né? Mas era para a pessoa entender a dimensão daquilo tudo. E a gente queria mostrar diferentes destinos, diferentes hotéis, diferentes casais, histórias, perrengues de verdade, então não tinha um roteiro. Tivemos o evento na pandemia, em 2020, agosto, a gente levou os assessores para lá, então assim, ele foi bem intenso. Enfim, então assim, é difícil falar assim, um momento, né, hoje que vem na minha cabeça de verdade, semana passada foi muito legal pra gente. Foi muito legal, de sair de lá morto, de cansado, mas assim, pô, que bacana. Sim, foi foi especial. Foi legal. E é legal, tipo assim, olha o tanto de coisa que foi feita. A gente nem... Quando você não verbaliza, não para pra Você pensar não nisso, pensa o quanto a sua empresa está o tempo todo ali em movimento para Sim. conseguir estar e trazer essa satisfação. Acho que a gente que empreende é muito disso, né? A gente sempre fala que nós somos realizadoras mesmo. A gente quer que o negócio aconteça, a gente quer fazer, a gente quer estar em movimento. E aí vocês foram falando, falei, caramba, eles fizeram isso, vocês fazem isso, tem isso, tem aquilo. Vídeo institucional, os vídeos dos hotéis, a websérie, olha o tanto de coisa pra tirar, não, esses 2 caras tiveram sorte. É bem isso, às vezes você escuta. E a gente sabe o trabalho que dá fazer. Tô começando a querer a sorte, viu? Sim. Ela bate aí na porta um pouquinho. E o último quadro, né? Pelos poderes. Pelos poderes de Grayscon. Que vocês se vocês tivessem um poder mágico aí, o que vocês mudariam? Pode ser um pra cada um. Qualquer No coisa. mercado. No mercado. Não pode ser na vida Cliente, também. pode ser na vida. Tudo. Teve uma que falou que era comer e não engordar, entendeu? Isso daí eu queria. Mas eu queria Isso também. aí eu acho que é o objetivo de todos nós em conjunto, né? Eu acho que é difícil, né? Na sociedade que as pessoas tenham condições iguais de conquistas, de comer, de poder criar um filho, de educação. Eu acho que é muito difícil, mas eu tenho pensado muito nisso, assim, sabe? Em situações que a gente possa ter uma vida mais igualitária, assim, não ter... Eu acho que isso melhora para todo mundo, melhora para a pessoa que vai casar lá na frente, mas ter uma condição de base que eu acho que ainda falta muito pra gente. E no mercado? Na sociedade. No mercado, eu tenho várias coisas. Deixa eu falar do mercado. Do mercado aí que você... Não, do mercado, cara, eu acho que não só especificamente em assessoria, né? Eu acho que entra em todos os âmbitos aí, mas pro nosso mercado de eventos, eu acho que falta profissionalização em muitas coisas, sabe? Falta isso que a gente falou da questão do posicionamento, e às vezes pra gente é óbvio, e não é óbvio para algumas pessoas, então procurar se informar e entender que eu não posso postar uma foto em baixa resolução é o mínimo hoje, entendeu? Mas por que o cliente não chega? Por que eu não atendo o público X ou o público Y? Mas aí você olha para dentro, né? A gente falou assim, não adianta você entrar num blog super bacana e aí o blog, você fala, nossa, mas o blog não me dá retorno, mas tá. Aí a pessoa converte para você, chega lá e aí ela não vai te pedir um orçamento. Você não tá pronto para aquilo, exatamente. Então assim, essa questão da profissionalização, eu acho que se eu pudesse aí mudar
de forma mágica, eu traria mais essa profissionalização, da gente pensar mais como empresa, né? E isso eu vejo mais agora falando sobre assessoria. A gente tem que pensar mais como empresa e menos como pessoa física, sabe? E eu sei que grande maioria das assessorias leva o nome da pessoa que está ali por trás, né? E eu não acho isso um problema. Eu acho que o único problema é a gente misturar as coisas. O posicionamento. Né? O posicionamento. Então, assim, esse profissionalismo tem que existir, né? A assessoria, a função dela não é estou com o cliente pela dor ou pelo amor, não. Né? Não dá pra gente esfolar o fornecedor, porque o fornecedor tá com a gente todo final de semana. Exato. O né? cliente passa, E o cliente passa. Então, eu acho que quando começar a ter esse entendimento maior sobre essas coisas, aí a gente consegue... O mercado muda. Isso é uma coisa que a gente conversa com muitos profissionais e profissionais que estão posicionados no mercado, que tem uma relevância e tal. E isso é um problema porque essa falta de profissionalização reflete diretamente na nossa empresa. Eu sempre falo que esse amadorismo, ele não prejudica o nosso trabalho no sentido de nos tirar cliente, mas ele atrapalha muito. Porque o cliente vem mal educado. Sim. O cliente chega pra gente pensando que ele pode pedir desconto, que ele pode falar o que ele quer, que ele pode... Eu digo mais, o cliente e o fornecedor, porque quando a pessoa abusa do fornecedor também, o fornecedor ele vai ter que criar regras que vão punir todos. Exatamente. Né? Tanto o cliente quanto a assessoria ali. A gente atua tanto no turismo quanto na parte de casamento e nenhuma é regulamentada. Nenhuma das duas você precisa ter, sabe, você tem um crivo ali de alguém para falar, olha, você pode fazer isso, você aprendeu a fazer isso. Então, você vê de tudo, né? É difícil, mas eu acho que o principal é o que o Leandro falou. Eu acho que vai além de querer cobrar que alguém regulamente, o governo, o que seja. Se a pessoa, se ela se colocar como, não, eu vou fazer isso aqui, então eu sou uma empresa, independente de eu ser sozinha, então eu tenho que atender como empresa, eu tenho que cobrar, eu tenho que entender dessa prestação de serviço para eu poder fazer, as coisas andam mais fáceis. Né? A gente fala porque às vezes chega na gente as pessoas pedindo algumas coisas ou alguma informação, mas tipo, vamos sentar aqui, até onde, né? Até que ponto? Sim. Não, mas é justamente isso. O mercado, ele vai mal educando, né, os clientes. Porque o cliente, ele não sabe, nunca casou, né? A gente vê muito. O cliente nunca casou, ele não sabe de fato como é casar. Mas daí vem uma pessoa, fala uma coisa, vem outra, fala outra coisa. Mas quer ver um ponto assim, besta? A gente viaja muito, tá sempre nesses hotéis, tá, a maioria das vezes a trabalho, e as pessoas acham, não, mas e a piscina? A gente tá lá o tempo todo de uniforme. Né? Eu sei que tem o diretor do hotel, eu sei que tem a menina de bodas, eu sei que tem... Tipo, essas pessoas, elas não têm que me ver na piscina. Eu tenho que ter consciência, aquilo é um trabalho. Você está ali Aquela viagem é um trabalho. Se eu conseguir pegar mais 3 dias, ok. De preferência a gente até muda de hotel. Né? Vai para outro lugar aqui. Mas... Ou se tá no mesmo hotel, vai para um beach club, né? Sai dali. Tem dia que nem nossa equipe, às vezes tem um dia de folga lá, a gente sai do hotel. Mas isso por quê? Porque não tem que misturar as coisas. Né? A gente tem que ter esse entendimento e as pessoas têm que ter esse entendimento também. Né? Isso a gente está falando do nosso universo, Sim. Mas no universo geral. Se um restaurante abriu, está fazendo um negócio, você não tem que querer ir lá e pedir para ele algo para você. Sabe, eu não vou trabalhar com um fornecedor, né, que vocês falaram, que, sei lá, me fornece os docinhos, aí esse fornecedor eu sei que ele não monta o docinho. Aí o cliente vem e fala pra você, não, mas ele tem que montar o docinho. Paguei um absurdo de doce, não sei o quê. Tá, mas estava acordado que ia montar? Não, então por que a gente tem que reacordar o acordado? Né? Os acordos eles são feitos justamente para serem seguidos. Porque o fornecedor também não pode falar assim, não, mas é que eu vou entregar menos docinho. Tudo bem pra você. Mas deixa eu te contar uma experiência que eu tive essa semana. Tava no contrato que o fornecedor ia montar o docinho. Ela falou, não vou montar o docinho. Eu falei, não, agora meu bem. Agora você vai. Agora a conversa é outra, Exatamente. porque você acordou comigo que você ia montar o docinho. Sim. Não, mas deve ter sido algum erro, porque a gente não vai... Não, você adicionou Esse é o no seu profissionalismo contrato que eu falo, sabe? e você Tem vai que ter. montar, entendeu? É posicionamento. Eu poderia, gente, era pouquíssimos doces. A gente poderia, a nossa equipe vai lá, monta em 40 minutos. Mas não. Você vendeu pra noiva que você ia montar o docinho. E a gente tá falando isso aqui, o lado de... A gente cobra muito dos fornecedores. Então, assim, por eu cobrar, eu não quero ser visto lá de sunga na piscina. Exato. Entendeu? Exatamente. Porque se ele falhar com o cliente ou alguma coisa, a gente vai estar lá em cima. A gente bate muito nos hotéis. E se eu pedir Eu pra preciso ele... estar no papel, Eu né? preciso estar no papel. Então, não pensa que assim, não, o que o hotel falou, negativo. A gente vai até o fim,
com o que foi combinado, tanto com o hotel quanto com o nosso cliente. A gente não pode... A gente está ali no meio, né? E tem que entender os dois. O cliente tem que ser bem atendido, mas é algo que não estava escrito. É assim, tem muita gente que fala, é arrogante falar que o cliente passa e o fornecedor não, então você vai jogar no time do fornecedor. Não é isso. Eu vou defender os direitos do meu cliente, mas eu não vou esfolar o fornecedor para agradar o cliente. E também não partir da premissa que o cliente sempre tem razão. Porque tem muito assessor que leva isso na bagagem, né? E aí defende os interesses do cliente, caracterizando que o cliente sempre tem razão. Então, assim, se essa é a sua filosofia de vida, se o cliente sempre tem razão, sempre você vai estar errado. Então, como empresa, não pode ser assim. Né? Você não pode assumir um erro que não é seu. Se o cliente não tem razão, você tem que saber colocar ele, aqui era assim e aqui não é assim. A gente tem muito isso, né, em processo assim, às vezes o cliente tem um acordo de ganhar a cortesia do hotel, porque é um grupo. Sei lá, vamos supor, a cortesia a cada 10. Aí o cliente chega e aí ele atingiu 9 quartos, ele não atingiu os 10. E você fala, tá, você não ganhou. Ah, não, mas tem que ver com o hotel, porque pô, são 9, né? Mas pro hotel não tem. Mas pro hotel não tem. Imagina se tivesse ganhado 11, e aí o hotel eu ganhado os 10, você fala assim, mas aqui pô, só foi 10, só né? Só foi 10, né? Ah, menor não dá, porque de precisa repente... ser 11 agora, a partir de agora precisa ser 11, porque 10 ficou pouco. Então, assim, não vai ter um reacordo do acordo, né? E tanto por parte do fornecedor, que não pode não montar o doce, e tanto por parte do cliente. Então, eu acho que essa educação vem nossa. Eu não vou lá pedir pro hotel, ele fechou só 9 quartos, você vai fazer alguma coisa? Não, não vou. Eu não vou nem levar essa demanda. Eu vou educar ele na ponta. Não. Exatamente. O acordo era esse, gente. Então a gente não vai seguir. E tem coisa que a gente já sabe, né? Não adianta. Porque a gente vai receber um não. Se desgastar, né? Não, dá pra tirar essa árvore aqui da fazenda, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Então... Mas fala com eles. E a gente se policia muito nisso, assim, sabe? Quando você vai, às vezes você imagina um projeto para um cliente, é isso, vocês trabalham na fazenda. Você sabe que não vai poder cortar a árvore, pelo amor de Deus, tipo... E aí não adianta você colocar essa ideia na cabeça do cliente, que entra no amadorismo. Não, vocês estão falando de árvore, que é uma coisa bem esdrúxula assim, mas fornecedor obrigatório, segurança, é aquele fornecedor e pronto. Não adianta você querer levar um outro fornecedor. É aquele fornecedor. Você assinou um contrato o conhecido, aceitando né? aquele fornecedor. Assim, eu acho que o nosso trabalho é tentar explicar o porquê é melhor aquele e por que você vai arrumar um problema se você levar outro. Sim. Né? Porque na grande maioria é isso, o cara não chega no horário, o cara nisso, mas ele é super responsável, tá? Mas não ele não conhece o lugar, ele não sabe pra onde correr, se ele tiver que correr. Exato. Né? Então, e aí o nosso papel é tentar da melhor maneira explicar todos esses pontos. Explicar para o cliente que ele contratou a gente com uma solução para aquilo. Né? Você não ganha nada com segurança. Mas, tipo, você ganha o quê? De estar tranquila no dia. Saber que ele sabe o que ele precisa fazer. Essas empresas chegam na fazenda, a senhora quer que eu fique no lugar? Aonde é melhor você ficar? Você sabe onde você ficar. Você tá aqui todo sábado. Só eu, pelo amor de Deus. Se fosse pra você segurança, eu ia saber. Mas a gente passa isso. Acho que chegamos ao fim, galera. Sim. Mais de 1 hora aí, não deu? Deu, ó. Cansou. A galera tá com fome. A conversa foi alta, foi bastante. Gente, esse episódio a gente quer agradecer os meninos estarem aqui. Muito obrigado. Tem muitos outros episódios já na plataforma. Fica no pod, senão a Vitória vem brigar com a gente aqui. A gente não falou o nome. Fica no pod, Fica no pod, fica no pod, entendeu? Mas eu achei o nome muito genial, eu gostei do nome. Fica no pod. Meio né? Fazia óbvio, né? todo sentido. Mas é isso, tem outros episódios também muito enriquecedores aqui que a gente está conversando com vários fornecedores de vários nichos. Então, vocês fiquem à vontade para voltar e ouvir também. Se vocês quiserem conhecer mais da empresa, do Henrique, do Leandro, né? Entra em contato com eles, vai fazer Tá na uma descrição, visita, tá na descrição. né? Quero trabalhar com Destination no Caribe, como que eu faço Estamos contratando, inclusive. Então, conversem com eles, tá? E foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui também. E a gente quer vocês no Caribe, hein? Eu tô querendo. Eu falei pra Deus, quero fazer um casamento no Caribe. Ela voltou da terça-feira, tipo, a gente precisa fechar um casamento no Caribe, viu? Falando pro comercial. Vambora, pode fechar, a gente vai se ver lá. Com certeza. É isso, Obrigado, gente. Obrigada a vocês que ficaram até aqui também. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.